Fala um de cada vez. Fala um de cada vez. O pai do menino queria apanhar o peixe e o menino foi voltar ao peixe. E o peixe foi para o outro lado da cidade. Da cidade? No rio. Da cidade dos Pumas. Vinham visitar E o rapaz ficou contente? Não, ficou triste. Triste do quê? Se não fosse embora. O peixe foi-se embora. Ok, vamos lá ver se hoje leio só uma página, mas ou se acabamos com o livro. Vamos ver, quando estiver a correr. Então, tinham passado 2 semanas desde que o peixe se foi embora. A lua estava agora cheia e num céu límpido, sem nuvens algumas, de noite via-se quase tão bem como de dia. Numa noite dessas, o rapaz estava à janela do quarto, entretido a ver as sombras que a luz da lua fazia no olival e a ouvir o canto das corujas que gritavam umas com as outras como se fosse de dia e estivessem cheias de pressa. Ali da janela do quarto conseguia avistar o ribeiro e via as suas águas quietas que ao luar pareciam pintadas de prata. Estava exatamente a olhar para o ribeiro quando o coração lhe deu um pulo no peito. Foi como se tivesse uma visão. Primeiro, distinguiu um remoinho debaixo de água e depois viu claramente o corpo enorme do peixe sair metade fora de água e ficar ali em pé, como se estivesse a chamar por ele. O rapaz esfregou os olhos para ter a certeza que não estava a sonhar, mas não estava. Viu o peixe mergulhar passado um bocado para respirar e logo depois voltou a tirar a cabeça fora da água, a ficar quieto, a olhar. Está à minha espera, pensou o rapaz, louco de alegria. É ele que voltou. Em menos de um minuto calçou as botas sem sequer as apertar e mesmo em pijama pulou pela janela lá para fora e desatou a correr pelo meio do olival até à borda de água. Estava tão contente que entrou pela água adentro, abraçou-se ao peixe, sentindo o seu corpo molhado e coberto de grossas escamas. Olá amigo, que fazes tu aqui? Voltei para viver aqui outra vez, se tu me deixares. Mas como podes voltar a viver aqui se o meu pai te pesca quando te vir? Mas se eu resolver o vosso problema, se eu arranjar comida para vocês todos, o teu pai já não precisa de pescar, não é verdade? Mas como é que tu nos arranjas comida? Para 2 meses. Já arranjei. Está ali, no fundo do rio. Ora, olha. O rapaz olhou para onde o peixe tinha dito, mas só conseguia ver o que lhe pareceu ser um embrulho enorme atado por uma rede de pesca. O que é aquilo? Perguntou ele. Aquilo é uma longa história e difícil de acreditar. Ora, ouve, quando saí daqui, desci o ribeiro, cheguei ao Rio Grande, lá adiante, junto ao moinho. Não sabia se havia de descer o rio ou subi-lo. E ia a pensar como deve ser triste para vocês não terem comida e como deve ser horrível para os vossos pais saberem que quando se acabarem as últimas reservas não vão ter nada que dar de comer aos filhos. Não deve haver nada pior para um pai e uma mãe do que verem um filho com fome e não terem nada para lhe dar. O rapaz ouvia a história, comovido e morto de curiosidade. E depois? Perguntou ele. Depois pus-me a pensar naquilo que os homens comem, que é muito diferente do que comem os peixes. E foi então que de repente me lembrei, lá para cima, lá para muito alto no rio, está um navio naufragado, pelo qual eu passei quando a minha viagem para vir aqui ter. Eu até tinha ficado 2 dias a dormir nesse barco. Eu lembro-me bem do porão dele. Parece que o barco encalhou numas pedras quando vinha a descer o rio no ano passado, durante uma tempestade de inverno. E partiu-se ao meio. Foi ao fundo, abrindo-se o porão e despejando a carga no fundo do rio. Como eu fui criado num aquário, numa casa com pessoas, sabia o que era aquela carga. Eram latas de comida, daquelas que as pessoas comem. Então, voltei a subir o rio até lá, para ver o que podia fazer.
Descobri o barco e encontrei uma rede de pesca que estava no convés do navio semi-destruído. Demorou-me 3 dias a estender a rede no chão e a pôr lá em cima muitas e muitas latas de comida. E depois fazer um saco gigantesco com a rede, atar as pontas para que não se perdesse nenhuma lata pelo caminho. E é esse saco que aí está, concluiu o peixe, ofegante, e mergulhou para respirar. O rapaz mal conseguiu esperar que ele voltasse à superfície outra vez para lhe perguntar: mas como é que tu conseguiste arrastar esse saco enorme, com esse peso todo até aqui? Olha, foram 12 dias e 12 noites de esforço. Primeiro tentei arrastar a rede sozinho, mas logo vi que não era capaz. Depois pedi ajuda aos peixes no rio, mas todos eles eram pequenos, não havia nenhum tão grande como eu, e a ajuda que me deram não chegava para nada. Então, ao fim do primeiro dia de esforços inúteis, estava eu na margem a descansar e a pensar no que fazer, quando de repente ouvi um barulho nas moitas e vejo aparecer 2 raposas que vinham beber água ao rio. E então lembrei-me de lhes pedir também que me ajudassem. Expliquei-lhes o que era aquela carga, expliquei-lhes que aquela comida ia fazer com que tu e a tua família não tivessem fome durante o inverno. E disse-lhes que tu eras o meu melhor amigo. E quando as pessoas são amigas dos animais, nós, os animais, temos que retribuir essa amizade. E as raposas ajudaram-te a fazer a rede? Perguntou o rapaz espantado. Sim, foram elas. Sem as raposas, eu não tinha conseguido. Elas puxavam com os dentes de terra. E eu puxava dentro do rio. Quando a maré estava a vazar, puxávamos sem descanso. Quando a maré começava a encher, parávamos para descansar. Ainda bem que era a descer do rio e não a subir. Mesmo assim, demorámos 11 dias e 11 noites para aqui chegarmos. E as raposas, onde estão? Perguntou o rapaz. As raposas foram-se embora, lá para a serra onde vivem, porque para elas é muito perigoso estarem aqui ao pé das casas, pois os caçadores podiam vê-las e matá-las. Mas combinámos que, se eu ficar aqui a viver outra vez, se tu quiseres, dentro de 2 semanas, quando for a lua nova, tu vais acender uma grande fogueira e elas virão até aqui para fazermos todos uma festa. Imagina, um peixe, um rapaz e 2 raposas a dançarem à volta de uma fogueira. Fantástico, fantástico! Nós estamos salvos e tu também estás salvo. O rapaz batia palmas de contente. Amanhã vou contar ao meu pai que foste tu que arrastaste o saco com comida até aqui e que foste tu que nos salvaste. Não lhe posso dizer que falas a nossa língua, senão vão achar que tu és um fantasma e vão querer matar-me. Também não lhes posso dizer que nós brincamos e nadamos juntos, senão ele vai se assustar e vai querer na mesma que saias daqui. Ninguém pode saber o nosso segredo. Então como é que fazes para ele me deixar ficar aqui? Perguntou o peixe. Vou-lhe dizer que é de certeza um peixe muito inteligente e muito nosso amigo. Vou-lhe dizer que não se pode matar nem expulsar quem nos salvou da fome. E vou-lhe dizer que nos dá sorte. E por isso temos que deixar viver aqui para sempre. E assim fez o rapaz no dia seguinte. Contou aos pais o que tinha combinado com o peixe e levou-os até ao rio, onde os pais não queriam acreditar naquele milagre que lhes tinha acontecido. Durante toda a manhã, o pai, a mãe e os filhos arrastaram a rede para fora da água, cortaram-na com uma faca e carregaram e arrumaram as latas de comida dentro de casa. Havia de tudo. Latas de atum, de sardinhas, de carne, de tomate, de feijão, de legumes, de fruta. Havia comida que chegasse para o inverno inteiro, mesmo que não voltasse a chover até à primavera. Quando tudo ficou arrumado, quando os pais se sentaram felizes à mesa, rapidamente concordaram em deixar o peixe ficar lá a viver. Ele trouxe-nos sorte e mostrou ser o nosso amigo. Os animais também são nossos amigos, não são só as pessoas. O peixe não fala, mas pode ser amigo dos homens, como são os cães, ou os gatos, ou os cavalos. O rapaz sorriu quando ouviu o pai dizer que um peixe não fala. Se ele soubesse, pensou o rapaz. E a primeira coisa que o pai fez, quando acabou de almoçar, foi fazer uma tabuleta de madeira presa a um pau que espetou à beira do rio e onde escreveu: proibido pescar neste local. No dia seguinte, o
rapaz fez também uma tabuleta que espetou ao lado da outra e onde escreveu com letra desenhada que lhe tinham ensinado na escola. Este rio tem um segredo. E este segredo é só meu. E também tem essa história. É gira a história, não é? Sim.